Você já viu como é que as pessoas conseguem perceber muito rápido um problema, um defeito, um erro no outro do que nelas mesmas? Só que tem vezes que nós somos essa pessoa. A gente consegue ver o defeito no outro muito fácil, muito rápido. A palavra, inclusive, vai falar sobre isso. Não é para deixar de tirar o cisco no olho do irmão, mas é para você se lembrar que antes disso você precisa tirar a sua trave. E outro dia aconteceu uma situação comigo que me fez refletir sobre isso. Com aquelas coisinhas de café quando a gente bebe. Olha que linda minha caneca. Segredos de Stefan, um encontro presencial maravilhoso que eu fiz. Este ano de 2025 foi em maio. Deus foi muito bom e eu pude fazer esse encontro. Quem sabe um dia, né? Bem grande para mulheres desse país todo participarem. Segredos de Stefan, um encontro para mulheres casadas que querem reinar nos seus casamentos. Mas aí voltando, quando eu vou mexer com fritura aqui em casa, se eu for fazer pipoca, se eu for fritar batata, enfim, for fazer uma carne, e eu sei que o cheiro, né, vai entrar para os quartos, o que que eu faço? Eu venho nos quartos, borrifo um cheirinho, né, fecho as portas e mexo lá com o que eu tiver que mexer. Às vezes, dependendo do que eu fizer, não entra tanto cheiro para os quartos ficam cheirosinhos, os quartos e banheiro. Mas tem vezes que ainda assim o cheiro entra. E nesse dia, quando eu entrei no quarto, eu tô assim, nossa, o cheiro tá muito forte aqui. Entrei no banheiro, que aqui atrás tem, quando a gente comprou essa casa, eles falaram que isso aqui era um closet, gente. Um closet só se for para colocar roupa de cama, porque é desse tamanho assim, ó, é pequeno. E eu pensando, né, nossa, finalmente vou ter meu closet. Aí eu transformei num, como diz meu filho mais velho, Rodrigo, num escritório, tem uma mesa ali, umas prateleiras. E aí eu uso para estudar, para fazer meus atendimentos, sou terapeuta de mulheres. Uso para poder fazer também live, devocionais, enfim, é um espaço que eu uso bastante. E aí tem o banheiro. Então até lá no banheiro tava com esse cheiro. E eu tô assim, gente, nossa, não tem cabimento, porque o cheiro em si não estava tão forte para ter invadido a casa toda. E onde eu ia, eu sentindo o cheiro, fui lá fora, tem esse espaço aqui de trás, que é uma área, aqui é uma casa geminada, então é essa parte aqui é a área privativa, e eu tentando entender esse cheiro. Foi aí que eu percebi que, na verdade, a minha roupa estava com esse cheiro. Então, onde eu ia, o cheiro estava indo, porque estava em mim, exatamente. Foi aí que eu entendi que, às vezes, a gente vai achar que o problema está no outro, que o defeito está no outro, que o outro precisa mudar, o outro precisa fazer, e muitas das vezes ele vai precisar também, que afinal de contas, cisco não deixa de ter nada, tem alguma coisa. Mas tem hora que a gente não vai querer olhar pra gente. A gente quer ficar achando o problema no outro, o defeito no outro, quer que o outro corrija, quer que o outro faça, quer que o outro, e a gente vai se deixando sem fazer. Em contrapartida, uma vez eu trabalhei em um lugar e era um órgão público e o andar que eu trabalhava, ele ficava todo fechado por causa do ar-condicionado. E teve um dia que eu comecei a sentir um cheiro muito estranho. E eu, obviamente, né, fui pro banheiro e fui cheirar para ver se eu estava com CC, porque era um cheiro muito forte de suor, de CC mesmo, sabe? E comecei a cheirar para ver, porque eu falei, gente, será que, né, eu tô de repente aí azeda e não tô sabendo? E eu fui pro banheiro, eu cheirei minha blusa, cheirei a axila para ver se era, e não era. Só que o cheiro estava muito forte, então tinha uma pessoa lá que eu tinha um pouquinho mais assim de intimidade e tal, fui conversei com ela, perguntei pra ela. E ela falou assim pra mim: "Ô Nath, então, tem uma pessoa aqui que ela não gosta muito de tomar banho". E aí essa mulher que não gostava muito de tomar banho, ela era casada e tudo, e os dois, eles tinham uma coisa assim meio riponga, sabe? E ela tinha o cabelo cacheado, era um cabelo, não sei se morreu já, né, tem muitos anos. Era um cabelo muito bonito, mas era nitidamente um cabelo que você via que não estava cuidado.
eram uns cachos bonitos, era um cabelo bonito, mas você via que era um cabelo que não estava penteado, não era um cabelo que estava ondulado, era um cabelo que estava com onda e embolado. Só que chegou um momento que estava ficando insuportável, estava muito difícil ficar. A gente começou a ter que ficar abrindo janela, né, para ver se dava uma circulada, até que um belo dia a gente falou, alguém vai ter que conversar com ela, porque estava muito difícil, era um cheiro muito forte. E aí, essa pessoa que eu tinha conversado com ela, ela é uma mulher muito engraçada, muito gente boa, muito bacana. E aí acabou que sobrou para ela ir conversar. Ela foi, conversou, explicou, falou, conversou com ela bem de uma forma assim cuidadosa, porque é uma situação chata. E aí, gente, no dia seguinte, ela apareceu de banho tomado, cabelo lavado, apareceu cheirosa. Depois disso, a gente conseguiu perceber que ela não tomava banho todos os dias, mas ela passou a ter uma frequência em relação à higiene e melhorou bastante. A forma como a gente vai falar com o outro, isso também vai fazer muita diferença, muita. Por exemplo, uma vez, uma pessoa falou para mim cerca de algumas coisas que eu estava voltando para Cristo, né? E essa pessoa foi muito dura comigo, muito mesmo, muito dura, muito. Chegava a ser assim, até meio covarde assim da parte da pessoa, sabe? E o que acontece? Para mim foi bom? Foi, porque eu tomei um choque de realidade, que eu precisava literalmente criar vergonha na cara. Uma vez que eu decidi voltar para Cristo, eu tinha que criar vergonha na minha cara e ter uma mudança completa na minha vida. Tanto que eu realmente mudei muito em pouco tempo. Muito, 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 muito. As roupas que eu vestia, eu me livrei praticamente assim de tudo. Roupa mais sensual, mais indecente, curta, justa. A forma de falar, a forma de me comportar. Eu, em pouquíssimo tempo, eu já estava fazendo várias coisas na igreja, então eu tive uma mudança e eu sei que essa brutalidade foi boa nesse sentido, porque é como se alguém tivesse me saculejado, tipo assim, acorda para a vida, ou você faz ou você não faz. Só que tem pessoas que não conseguem lidar com esse saculejo. Eu sou a pessoa que eu prefiro essa pancada, sabe? Até hoje eu sou dessa forma. Dói, na hora me dá uma, sabe, aquela ira, aquela raiva, mas no fundo eu gosto, porque eu prefiro esse confronto. Foi um confronto misturado com afronta, porque a forma que a pessoa falou foi bem pesada, sabe? Na verdade, quem foi essa pessoa? Eu tinha voltado para Cristo, estava começando a frequentar essa igreja, eu nasci no evangelho, né? Então eu já tinha conhecimento da palavra e tudo, mas não era um conhecimento profundo, era um conhecimento raso, sabia muito sobre Deus, sobre fé, muitas coisas, mas aquele conhecimento de palavra, aquele impacto eu ainda não tinha tido. Porque nascer na igreja não quer dizer que você nasceu de novo, que fique bem claro, porque muitas pessoas são criadas no evangelho, mas não são transformadas por ele. E o número de filhos criados pelos pais nas igrejas e que depois se desviam na juventude, na fase adulta, é muito grande, porque esses pais, eles colocam os filhos lá dentro da igreja e eles não ensinam verdadeiramente, de duas formas, através das palavras, ensinando ali a palavra, o evangelho, e em casa, eles são completamente diferentes daquilo que eles são nas igrejas. Então, na igreja, o pai dá atenção, ele não grita, ele não chama atenção, a mãe é tranquila, gente boa. Quando é em casa, vira aquele auê. Inclusive, eu já ouvi muitos dizendo que chega em casa, vira o diabo. Então, muitos acabam saindo porque não conseguiram ver o amor de Deus através dos seus pais. E é responsabilidade sua e minha, nós que somos mães ou pais, se você tiver filho, fazer com que eles enxerguem que o amor de Deus é real através da forma como nós os tratamos. E é uma luta diária, principalmente se você veio de um lar disfuncional, como eu vim, por exemplo, pais separados,
apanhei muito, ficava muito de castigo, enfim, foram muitas coisas que deixaram traumas, marcas bem dolorosas e que ao longo dos anos eu tive vários outros problemas. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite a gente ir se curando, curando outras pessoas, passando pelas situações. Eu sou mãe de dois, o Rodrigo de 7 anos e o Felipe de 3 anos. E eu ainda não sou a mãe que eu quero ser, estou na luta para poder ser essa mãe, mas o fato de não ser a mãe que eu não queria já é muita coisa para mim. E é literalmente uma luta constante, todos os dias tentando, todos os dias errando, todos os dias acertando, todos os dias fazendo, porque desistir, infelizmente, é a pior consequência. Fracassado não é você tentar e errar. Fracassado é você tentar, errar e parar por causa desse erro. Observe, o que você errou, o que você fez de errado. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito nervosa, eu pego e grito. Pode não parecer, né? Geralmente meus vídeos aqui, eu tô tranquila. Na verdade, eu converso assim. Eu falo mais baixo, mais tranquilo e tudo. Agora, quando eu tô no meio das pessoas, dependendo do assunto, aí eu começo a falar mais alto, aquela agitação, aquela empolgação, mas no geral eu converso mais tranquilo. Porém, quando algo acontece, o que eu faço? Eu fico nervosa, eu grito. E aí, a minha forma para não bater é gritar, ficar nervosa, gritar, brigar, porque mecanismos que a gente tem de defesa que, infelizmente, quando não são curados, são repassados. Então, é algo que eu venho lutando. Tem coisas que eu já consegui melhorar, tem coisas que eu já consegui mudar, tem coisas que eu ainda estou no processo. E eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, porque eu não sou perfeita, nem tento parecer ser perfeita. Eu entendo que o fato, por exemplo, de ser terapeuta não quer dizer que eu sei tudo sobre a mente e nem que a minha mente já foi totalmente transformada. Porque quando a palavra vai falar sobre a renovação da mente, a gente tem que renovar a nossa mente todos os dias. Todos os dias. Entra ano, sai ano, você vai precisar mudar sua mentalidade, a forma que você pensa, que você fala, que você age. Tudo, tudo, todos os dias você vai ter. Talvez num dia não aconteceu nada de surpreendente. Por exemplo, ontem eu tive um dia extremamente conturbado. Hoje o meu dia já está mais tranquilo. E é muito engraçado, porque a gente vai vendo sabe, esses altos e baixos. É sinônimo de que você está vivo, de que você está vivendo. Então, por exemplo, hoje foi um dia tranquilo, não peguei chinelo para ninguém, não gritei. De vez em quando acaba tendo umas chineladas, que é algo que eu não gosto. E quando isso acontece, eu já tô tão no meu extremo, que, que eu sei que se eu não tivesse essa trava dentro de mim para não reproduzir esse desejo gritante, gigantesco de mudança, de arrancar totalmente a trave dos meus olhos, se não tivesse essa vontade gigantesca, eu seria uma mãe que bateria, assim, por qualquer motivo, o tempo todo, toda hora. Eu seria esse tipo de mãe. Então, hoje eu venho lutando fervorosamente contra isso, para eu ser aquela mãe mais tranquila. Quando o Rodrigo nasceu, eu tinha procurado, né, algumas coisas em relação à educação de filhos, criação e tudo, porque mãe de primeira viagem. E a criança ferida, ela apareceu quando o Rodrigo estava lá pelos seus 3 anos. Porque até então eu era uma mãe muito tranquila, de sentar no chão e brincar. É algo que eu faço, mas eu falo assim, de sentar no chão e brincar tranquilamente, sem ficar preocupada com nada. Deixar fazer bagunça, depois ir lá ajudar a brincar, a guardar, fazer alguma coisa de errado, não ter paciência, não ficar nervosa e tudo, até que um belo dia um gatilho foi acionado. E aí, depois disso, eu precisei todos os dias começar a me policiar, a me segurar. Alguns dias eu consegui, outros dias não. Quando o Felipe veio, o Rodrigo estava com 4 anos e o Felipe, ele
eu posso dizer que ele seria eu na versão masculina. Ele é uma criança, desculpa, ele é uma criança muito alegre, ele é muito carinhoso, ele ama, ele abraça, ele beija, ele ri o tempo todo. Ele é muito elétrico, só que ele é uma criança que ele não para, e isso é extremamente cansativo. Ele é uma criança bem acelerada e ele não obedece. Tem crianças que são mais obedientes e tem crianças que não, e eu sei que ele tem um cérebro ainda que está em desenvolvimento. Então não dá para exigir dele uma coisa que ele ainda não tem maturidade para isso. Só que ele é muito reativo. Então, por exemplo, se eu gritar com ele vai gritar de volta. Se você gritar com ele vai gritar de volta com você. E isso vai ficando muito cansativo. E ele começou muito cedo. O Felipe começou a andar com 10 meses. E ele com 1 ano, gente, ele já aprontava horrores. Horrores, horrores, horrores. Ele já tomou detergente, ele já tomou perfume, água sanitária. Ele já pegou tesoura, já cortou o meu cabelo, o cabelo dele, cabelo do irmão, só não cortou do pai porque é careca. Ele já subiu na geladeira, já abriu o freezer peladão. Enfim, sabe, são muitas coisas que no dia a dia isso vai gerando um desgaste muito grande, muito grande. Teve um dia que ele pegou aquelas bolsinhas da Natura que vem com as miniaturas, sabe? E ele estava no quarto, foi assim, é sempre questão de segundos. Eu sabia que ele estava no quarto, mas ele estava brincando, ele estava quieto. Então, nessa mudança, ele pegou essa bolsinha, abriu uns negócios, derramou perfume, derramou creme, derramou sabonete. E aí, quando eu cheguei, ele saiu correndo do quarto, que eu fui para poder limpar ali, organizar, e eu respirando fundo, respirando fundo. Quando eu olhei assim pela janela, porque a janela do quarto deles dá para a área de tanque. Ele estava em cima da máquina de lavar, ligando a máquina de lavar. Então, no dia a dia, isso é muito cansativo dentro da maternidade. É muito cansativo. E eu precisei tirar essa trave do meu olho para olhar que eu precisava mudar como mãe, que eu precisava mudar como esposa, que eu precisava mudar como mulher, eu precisava mudar como filha, eu precisava mudar como amiga, eu precisava mudar como serva de Deus. Quantas mudanças eu precisei olhar para dentro de mim para perceber que não eram os ambientes que estavam com o cheiro da fritura, era eu que estava com esse cheiro. Eu quem precisava ter essa mudança. Eu quero ser uma mãe melhor, então eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que ficar falando que é o meu filho o problema. O problema sou eu, que tive uma criança ferida, que apanhou muito, que ficou muito de castigo, que foi negligenciada, que não teve o carinho e a atenção que precisava, que não teve os pais presentes da forma que precisava, que foi criada no meio de parentes e que apanhava deles também, e que às vezes queria comer algo e não podia. Então foi muita coisa. Só que eu não posso usar as coisas ruins que me aconteceram como desculpa para eu fazer coisas ruins com os meus filhos. Eu tenho que usar o que aconteceu para entender que aquilo dali dói, aquilo fere, aquilo machuca, para não reproduzir. Só que o nosso inconsciente, ele não tem essa consciência de que eu não devo reproduzir. A gente simplesmente faz. Por isso que terapia é tão importante, por isso que terapia é tão necessário. Para você entender que aquilo que está lá atrás ferido, se for curado, não vai ferir mais ninguém, inclusive você. Porque a gente fica, assim, muito mal quando a gente faz algo que acaba machucando outra pessoa, principalmente quando são pessoas que a gente ama. Então, olhar para dentro de você para tirar essa trave que está travando a sua vida, travando as bênçãos de Deus, travando o propósito de Deus, travando o seu relacionamento, travando a sua totalidade na maternidade, travando a sua mudança, às vezes dentro de um trabalho, né, uma promoção, às vezes para você alavancar, travando de repente a sua vida espiritual para você ter mais conexão com Deus, travando quantas coisas. A trave, ela trava, ela trava, ela trava a nossa vida, ela trava tudo aquilo que a gente poderia enxergar com nitidez para poder viver na totalidade, ela trava tudo isso. Que você possa tirar a trave do seu olho, que você possa entender que é muito melhor doer para tirar essa trave do que permanecer no sofrimento dela. Trave no olho não é bom, incomoda, dói, te impede de ver coisas melhores, te impede de viver melhor. É muito melhor doer uma vez para não doer nunca mais. É muito melhor você gastar tempo, dinheiro, esforço, tirando, do que viver
com o peso e o atraso que uma trave pode trazer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Compartilhe, de repente você pode ter lembrado de alguém, mande para uma pessoa. A gente sempre lembra de alguém, mas em primeiro lugar a gente tem que lembrar da gente, que a gente também precisa mudar. Mas se veio alguém na sua mente, mande para essa pessoa, compartilhe aí de repente no link da igreja, nos grupos da igreja ou outros grupos que você faça parte. Dá um joinha para ele entender que esse vídeo é relevante, entregar para mais pessoas, porque quanto mais pessoas tirando trave dos seus olhos, mais fácil a vida vai ficar, melhor ela vai ficar, mais fácil você vai conseguir ajudar o outro, porque tirar o cisco no olho de uma pessoa já é difícil, imagina com uma trave te atrapalhando de enxergar corretamente. Então é isso. Deus te abençoe, graça e paz.